Horas e 22 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Vamos agora para o nosso último segmento, nesse papo com o Dr. Geraldo Venâncio, Dr. Kleber Glória, e a colocação de Aloysio agora para... Não, acho que a Arnaldo deixou a pergunta, PI. Aliás, de Arnaldo. Eu gostaria, sobretudo, de Geraldo. E também, Marcos, está falando que no intervalo, as opiniões de vocês sobre essa notícia aí de agora, bombástica, do possível envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no assassinato do prefeito de Campinas, Ribeirão Preto. Santo André. Santo André. ABC ali, Celso Daniel. A opinião pessoal de vocês, que você falasse também. E a pergunta que o Arnaldo deixou é como fazer para não parar o atendimento, e é o que eu cumprimentei. O que seria parar o atendimento? Porque eu não imagino que outra coisa além do caos. Então, Lula e pergunta de Arnaldo. Na verdade, Luiz, o carequinha lá, o Marco Valério, né, eu acho inexplicável que um fato tão grave ele tenha tido um surto de amnésia durante todos esses anos, e agora que ele ganhou a semi-aberta, ele deve estar querendo passar a dormir em casa. Aí joga uma coisa dessa. Seria equivalente a linkar Bolsonaro ao fato de que a 100 metros da casa dele mora um psicopata miliciano que tinha 35 fuzis dentro de casa. Quer dizer, a pessoa pública de alta relevância, alta expressão, tentar fazer esses links. Eu nunca fui eleitor de Lula, eu votei no PSDB minha vida inteira. Agora, eu acho inimaginável partido Lula uma ordem para se cometer assassinato de quem quer que seja, né? Então eu acho assim totalmente improvável essa notícia. O assassinato do Celso Daniel foi em 2002. 2002. O Lula já... A HGG estava sendo criado e o Celso Daniel estava sendo morto. A HGG foi inaugurado dia 28 de março de 2002. E o Lula estava tomando posse em 2002, tinha tomado posse em 2002. Não, o Lula foi eleito em 2002, não? Não, 2002. Foi eleito na eleição 2001. Não, Não, 2002, são anos pares. Então ele entrou em 2003, começou o governo dele em 2003. 94, 98, Lula 2002, isso mesmo. Tá certo. A última eleição de Fernando Henrique foi em 98. Isso. Sim. Na famosa reeleição, aquela história toda. Eu também acho... Marcos, eu acho que você falou no intervalo, a sua opinião, você falou da... Eu acho o seguinte, eu acho que uma pessoa numa posição de presidente, que ele não era ainda, mas eu acho que já estava eleito, ou já estava muito próximo e estava bem cotado para ser eleito, eu acho que ele não precisaria mandar, teria alguém que ele pudesse terceirizar. O que eu penso é que não existe nenhum envolvimento aí eu já não sei. Aí eu já acho que... Mas o julgamento, eu estou falando como um cara que votou a vida inteira no PSDB. A avaliação disso, às vezes ela tem um viés totalmente se a pessoa gosta ou não do cidadão. Sim, né? Mas eu entrevistei o Lula em dezembro de 2017. Eu, sinceramente, a entrevista, como ele está falando aqui agora, você capta um pouco e como a gente está tendo aqui, teve conversa em off, conversa em on. Você capta um pouco da pessoa, né? Sim. Depois de tanto tempo que você faz entrevista, mais burro que você seja, uma coisa ou outra da natureza humana, sensibilidade, como no diagnóstico de um médico, você acaba pegando. Sim. Eu, assim, é a opinião totalmente subjetiva, tá? Eu não tenho nenhum critério, estou falando nenhum critério objetivo. A minha apreensão pessoal, eu não acredito também nisso. Acho que mandatário... E também nunca votei no Lula, votei no segundo turno de 89, eu votei no Lula. Sim, porque é inevitável, né? Ninguém votou em Collor. Então quem mais votou em Lula aqui fui eu. Porque eu votei em 89, votei contra Fernando Henrique no caso do Itamar, não, mas quando na primeira eleição contra Fernando Henrique, eu votei no Lula, na segunda e nos dois governos dele.
Os petistas arrependidos são os mais zangados. Os mais zangados. Mas eu nunca fui petista. Não, sim, mas... Nunca fui petista. Mas Agora, envolvimento. Eu acho o seguinte... Você falou aqui no intervalo, Marcos. O Zé Dirceu, eu acho que ele tinha conhecimento, sim. É isso que Isso talvez eu acredite. Ele tinha conhecimento e eu acho que o Zé Dirceu teve envolvimento. As coisas foram muito suspeitas, todo o processo... Não, porque a história que foi mal contada do assassinato foi muito mal contada. Agora, Lula, tipo assim, quero dizer... Também acho que não. É tipo aquele negócio da Copa 98. Chega Ricardo Teixeira para 22 jogadores que vão entregar para Nike. Isso é inconcebível, isso é coisa de maluco. Eu não imagino Lula... Eu não estou dizendo que Ricardo Teixeira não é um exemplo de nada, não, de integridade, não. Ao contrário. Agora, eu acho que ele não vai falar isso para 22 jogadores. Não. E da mesma maneira que eu não vejo Ricardo Teixeira, que é um sujeito altamente questionável moralmente, não estou falando de juízo de valor da pessoa dele, eu não vejo Lula. Ô fulano, mata Cicrano. Isso também não. Eu não vejo. Agora, mas eu consigo enxergar... O PT estava muito envolvido nessa história. Né? Muitas pessoas morreram de forma inexplicável. Muitas testemunhas. Mas tem isso, Marco. Tem isso. Você tem que fazer analogias. O nosso presidente tem como livro de cabeceira um autor chamado Brilhante Ustra. Torturador, confirmadíssimo. O único condenado pela justiça brasileira. O único condenado pela justiça brasileira. O único condenado. Ou tortura. Eu volto a dizer, eu acho que pode não ter sido o mandante, pode não ter sido um comando direto, mas que ele teve a ciência e que isso chegou a ele. Eu acho que ele tinha conhecimento total. Pode ter certeza que tinha. Pode não ter mandado, mas também não fez nada para evitar. Exatamente. Essa é a minha posição. Vamos lá, e a pergunta... Tudo isso é muito subjetivo, porque o assunto entrou aqui agora... Questão de opinião só. Sim, é subjetivo. Vamos deixar para a justiça aí, né? Uhum. Enfim... Eu, no meio médio, sou uma pessoa meio isolada politicamente hoje. Você falou... A Luísa outro dia falou que a admiração dos médicos pelo Bolsonaro, ela começou... anos antes, quando uma turma que se formava... botou fotografias, enfim. Uma faixa. Mas, enfim, acho que também cada um é livre de fazer a sua escolha. Eu só, enfim... Prefiro... E também, da mesma forma que eu votei no Lula, eu não votei na Dilma, mas também não votei no Aécio e não votei no Bolsonaro também não. Votei como... confirmei até com a Luz. Votei no Ciro, primeiro turno, e no segundo turno não fui votar. Você tem que ter bom senso. Você vê agora a esquerda brasileira atacando, falando que o Chile é o exemplo da falência do neoliberalismo. Gente, aqui, vai ao Chile conhecer o Chile? Sim. Vai lá e aqui, na boa. Eu tive 2 vezes no Chile e já conheci... Sucesso é a Venezuela. Olha só, não, o Chile, esquece ideologia. É o país mais acertado economicamente da América do Sul. Sim. A miséria. Mas assim, qualquer quadro, IDH, saúde, qualquer quadro. O Chile é o mais próximo do que a gente pode chegar da Europa Ocidental. Não, o Chile é um paizão, cara. Sim. País acertadinho, todo certo. Um país de geografia difícil. O pessoal defende a Venezuela. É um rodapé entre os Andes e o Pacífico. É uma situação extremamente difícil aquela geografia. Não, porque eu estou falando que a gente está... Você entende o que você está falando? Você tem posições, você é atacado. A esquerda brasileira que fala, que quer dizer que está vendo no Chile. Vendo no Chile, sabe o que é? É o que houve com a esquerda aqui no Brasil em 2013. É um bando de filho de classe média, pequeno burguês, que acha que, como o Zé Cunha Filho falava, Marx de axila, bota Marx embaixo do braço, sai gritando, bordão, nunca leu. Uhum. Entendeu? Mas, enfim, a crítica tem que ser feita aos dois lados. Uhum. Sim. Mas agora a pergunta do Arnaldo, que acho que é mais objetiva aqui pra gente aqui, e que eu quer fazer, Arnaldo? Não, sabe, eu li a convocação para essa reunião de terça-feira do Conselho Municipal de Saúde e ela é muito alarmista, porque ela fala em risco de paralisação no atendimento. Eu queria saber o que poderia ser feito por parte da Prefeitura, o que os hospitais filantrópicos esperam por parte da Prefeitura para evitar essa paralisação do atendimento e aí a complementação do Aloysio, né? O que seria, o caos que seria se realmente paralisasse esses atendimentos dos 4 hospitais?
Acho que a gente até fez um comentário lá no sindicato dos hospitais, que isso seria, na verdade, o caos na saúde do município. Se a gente já vive uma situação difícil, e isso é muito visto no Ferreira, no HGG, no atendimento mais complexo, mais complicado, se você perder os 4 filantrópicos para dar esse suporte, que não é suporte, na verdade, quem dá suporte é invertido, né? O Ferreira e o HGG é que dão suporte a esses 4 filantrópicos, fazendo pronto-socorro e encaminhando para os 4 filantrópicos. Perder o atendimento desses 4 filantrópicos é o colapso total da saúde, e não é em Campos, não. É no interior do estado do Rio de Janeiro, região norte, noroeste, parte da região Lagos e parte da capital, uma vez que cirurgia cardíaca está se tornando referência da região metropolitana do Rio de Janeiro, a Santa Casa e o Álvaro Alvim com cirurgia cardíaca. Então, assim, seria um colapso da saúde no interior do estado do Rio de Janeiro. As pessoas têm que começar a compreender isso, que não é exclusivamente na cidade de Campos. Campos em saúde, como Itaperuna, é polo, né? É um polo. Só que a população-alvo nossa é maior do que a do São José da Bahia. Muito maior. Não, falando mas são referências. Ah, sim. Sim. Como ele falou, há casos de pessoas de outros estados, o caso de Itaperuna, porque está ali perto da fronteira com Minas Gerais, né? Sim. E o caso de Campos, como você falou, recebe até gente do Grande Rio, né? Exatamente. Na eleição de 2002, o Serra foi candidato, né? Perdeu para o Lula. O projeto do Serra era acabar com a autorização de internação hospitalar e repassar recursos, que era uma coisa perfeita, né? Repassar os recursos em cima da capacidade instalada e efetivamente comprovada. Então, na macro-região norte-noroeste, a parte significativamente maior dos recursos iriam para Itaperuna, Campos e um pouco para Macaé. Porque o resto é hipocrisia, cara. Nós temos municípios aqui que a obrigação nossa de atender, ela tem razões até históricas. A província de Campos dos Goytacazes, da província de Campos dos Goytacazes, saíram um número enorme de municípios, enfim. Então, essa questão dos recursos, e a pergunta que foi feita pelo Arnaldo, a gente fala como uma figura de linguagem, porque eu fechar o hospital, nós sabemos que o hospital, diferentemente de colégio e outras coisas, se o hospital cerrar as suas portas, qualquer hospital, a credibilidade desse hospital desaba. Exatamente. Meu pai que falava isso, o hospital que fecha o paciente. Eu não vou lá não, porque aquele hospital teve fechado. Isso tem um efeito psicológico enorme. Quer dizer, aos olhos da população, quando ela fala que aquele hospital teve fechado, aquele hospital deixou de cumprir o dever básico dele de atender a população. Mas eu tenho certeza que agora está se iniciando um processo de diálogo, tenho certeza, tenho expectativa, que a escolha governar é estabelecer prioridades. Eu penso que a verdade ela pode estar no meio do caminho do entendimento que está se esboçando. Geralmente está. Geralmente ela está. Sim. Sim, então não existe radicalismo. A virtude está no meio radicalismo, do caminho. Só que existe uma coisa, Mar, é que os pacientes existem e eles chegam sem parar. Que o Arnaldo estava até comentando com relação ao que eles precisa. Não se combina com eles na greve, né? Não. A frase de Garrincha, né? Combinou com os russos, seu Chegam sem parar. Tá ótimo, mas combinou com os russos? O comentário do Arnaldo com relação à pergunta o que precisaria, só para deixar claro, os atendimentos de julho, agosto, setembro já foram feitos, pagamentos dos hospitais que já não tem reserva financeira nenhuma. Muitos dos medicamentos materiais já foram pagos, ou seja, zerando os recursos de reserva que esses hospitais pouco têm. Então, assim, acho que para realmente a gente manter uma reserva e um respiro para continuar fazendo atendimento dentro do que é esperado desses 4 hospitais, é o acerto desses 3 meses que não foram... Numa entrevista à Rádio Folha FM, o ex-secretário, agora ex-secretário Nildo Cardoso, teria afirmado, eu não tive a oportunidade de ouvir, mas foi publicado, que 30% do quadro funcional da prefeitura não faz rigorosamente nada. Não trabalha. Ele falou isso aqui. Sim. Cláudio Nogueira. Falou Cláudio Nogueira. Então,
Quem sabe um começo seria identificar que parte desses 30% não é estatutário e tomar decisões é extremamente difícil, né? Mas o momento chega uma exige. hora... O momento exige, né? É? O momento está exigindo isso. Sim, né? do estabelecimento de prioridade, porque ele está gastando a previsão orçamentária menos de 10% do orçamento da saúde, com quem resolve 70% dos agravos da saúde, que são os 4 hospitais. Enfim, a nossa expectativa é que nos próximos dias, Aloysio, o entendimento se estabeleça. E aquilo que eu falei, a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho, qualquer que seja o resultado dela, é um alerta para o governo. Porque o Conselho Municipal de Saúde é o controle social. É um alerta de que a população está dizendo assim, nós não estamos satisfeitos, por isso que as pessoas assinaram. Então, eu tenho convicção de que, a partir de hoje, enfim, as coisas devem começar a se encaminhar. Porque o que os hospitais querem é pelo menos uma agenda. Não, vai esperar o pagamento da PE, né, da participação especial. Significa que vai pagar um mês a cada 90 dias? Isso porque aquela coisa, né? Eu sempre gosto de citar a fonte que eu acho um dos maiores, está junto aí com esses caras, grandes pensadores do século XIX para o XX, está com Marx, está com Freud, está com Darwin, é o Nietzsche, filósofo alemão. Coincidência não há coincidência. Sim. Se uma coisa ocorre 2, 3 vezes, vai acontecer a quarta, se aquele contexto se mantiver. Greve dos médicos. Agosto. Vocês são médicos, vocês reparam isso bem. Corte de gratificação, suspensão de pagamento de gratificação, substituição, ponto biométrico. Vou nem falar com o ponto biométrico, senão vai chover em cima de mim de novo. O ponto antibiótico, né? Queriam que botasse de 6 em 6 horas, né? Mas enfim, foi instalado na Macaé também por um médico e gerou um terço de pedido de exoneração. Um terço da categoria. Então, é um exemplo aqui do lado. Mas enfim, não vou nem falar nisso. E o sindicato foi muito atuante e tal, e louve-se o papel do sindicato, ainda bem que temos sindicatos, né? Para defender as suas categorias e fazer mediação. O governo assinou e tal, no final entrou a PE de setembro, que é trimestral, pagou 50%, houve como você colocou aí, essa questão foi colocada do ponto, algumas condições foram colocadas, também questão de produtividade, que no fundo todo mundo sabe que de fato interessa a médico, deveria ser também para jornalista, eu sempre falo isso, não interessa se o cara trabalha 5 horas, não interessa quanto número de matérias ele faz, se faz bem apurado. Não interessa se ele trabalha 5 horas ou 1 hora. Mas, enfim. E agora estamos nessa coisa com os hospitais, também a área de saúde, né? Os atores são muito parecidos. Muda só talvez a categoria, porque uma é o profissional e a outra já é a instituição hospital. E se espera agora a PE de novembro, que deve vir com queda. Não é... Tem uma estimativa já, Lu? Que... Existe uma estimativa? De valor ainda não, mas ontem entrevistei o Diogo, aqui, que é o gerente de petróleo, ele falou que a previsão é que seja menor do que as anteriores. Então menor do que ano passado e menor do que o do último mês. Mas enfim, são 3 meses que deve sair, né, Arnaldo? Com a PE de novembro, que é trimestral. Estamos escravos de PE, quer dizer, espera a PE, a saúde está em crise, não é uma coisa meio angustiante você ficar refém? Essa é a nossa condição, e aí não falo só de saúde, eu falo a condição do município, é essa. Aí não é a questão de você otimizar e você realmente trabalhar tecnicamente para gerir esse recurso, otimizando e priorizando a saúde. Eu acho que a receita não é pequena. A gente já estava discutindo isso outro dia, que a receita do município não é pequena, mesmo com queda, mesmo. Eu acho que você aproveitar mal essa receita que você tem atualmente, isso acho que é o maior pecado. Esse acho que é o pecado capital do que tem. Isso não é exclusividade do governo Rafael, isso vem de anos com essa abundância de recursos,
gera aquilo que você estava comentando no começo, Luiz. É uma máquina inchada, ela vem se hipertrofiando desde Arnaldo, ela não cresceu com o Arnaldo e ficou estável, não. Acho que ela vem hipertrofiando. Vem crescendo, lógico. E acho que recentemente, acho que o Geraldo tinha feito até um comentário recentemente em umas reuniões do Sindinorte, houve mais uma hipertrofia com relação à contratação de recursos humanos dentro da Secretaria de Saúde também. Isso aí o Aloysio até falou, quando Arnaldo, o município estava literalmente quebrado. Eu participei disso, eu estava tocando o Hospital de Guarulhos, quando o doutor Eloy Fernandes, que era o presidente da... Eloy Fernandes. Veio a Campos mudar, Marco, aí que foi a revolução. Que ele veio anunciar a mudança do critério de repasse de royalties. Na época, o presidente da MP era o Zubenstein. Na época, então, o genro de Fernando Henrique. E Eloy era o homem de Zubenstein aqui no Rio. Rapaz, numa reunião, Arnaldo entrou, que não sabia se ia pagar o funcionalismo no mês seguinte, e saiu com um orçamento... Então, igual Marco Valério. É o que a Luiz falou. Não comparando, por favor, o ilícito, mas a atitude de jogar dinheiro para cima. É o que a Luiz falou, a máquina era, sei lá, 30% do que é hoje, de funcionalismo. Então, Arnaldo, na verdade... Sabe o que mais impressiona? Funcionava. Sim. O que dá, faz uma ilação. Se funcionava, por que cresceu tanto? Mas o complicado de sendo servidor público, enquanto não houver reforma administrativa, isso não tem solução, é quase impossível você desligar um servidor. Porque você abre o concurso, sim. É quase impossível. Você tem que ser, o cara tem que roubar muito bem a evidência, dar um soco na cara de alguém que está filmado, porque senão... E a reforma administrativa vai vir também, como o próprio Rodrigo Maia falou, e eu acho que está certo, tem que respeitar contrato. Né? Não, para quem fizer, a estabilidade deve cair, mas deve cair para os próximos concursos. Como se cobra... É porque a lei não pode retroagir para prejudicar. Sim. Né? E como se cobra, os liberais cobram que se respeite o contrato das empresas com o governo, você tem que respeitar também o contrato do governo com quem fez concurso. É direito adquirido. O que eu quero dizer é o seguinte, é fácil colocar, mas é quase impossível tirar. Sim. Eu não estou dizendo nem dos concursados, a gente tem que ter em mente também a questão dos RPAs, esses que esses estão hipertrofiados demais. Eu entendo que é um aumento. Quando você coloca, você ganha voto, quando você tira, você perde voto. Mas também tem uma coisa que tem que ser contextualizada, que o crescimento das máquinas municipais, ela foi literalmente acompanhada pelo enxugamento das máquinas federais e estaduais. Há quantos anos que o governo federal não faz um concurso no governo do Estado? Verdade. Assumiu funções que não eram suas, né? Eu sei, mas a questão do DAS, do RPA, você sabe o que acontece? Se você conversar em off ninguém fala isso, lógico. Mas conversar em off com você mesmo, quando era secretário, todo mundo, você não é exceção. O fato da estabilidade, da falta de instrumentos de você cobrar o servidor, tem funções que tem, assim, para quem está ali no dia a dia da administração pública, tem que ser o RPA ou o DAS. Sim. Porque senão o cara não faz, você sabe disso. Sim. Isso vocês todos falam em off, mas não falam em on. Mas falam agora quando sai da função pública. Senão o cara não faz, a máquina não anda. Literalmente isso, a máquina não anda. Pela dificuldade de ter instrumento de cobrança e de punição, se o cara não fizer o que deve, o servidor público concursado. Você fez analogia até com o jornalismo. Nos hospitais, a Santa Casa, o Álvaro Alvim, a imensa maioria dos médicos ganha produção seca. Sim. É o que você fala. Então, esses colegas que ganham produção seca resolvem 70% dos agravos da saúde. E ganham o salário lá para trabalhar nos públicos e não resolvem nada, praticamente. Então, a coisa que você falou do jornalista... Se pudesse pagar a produção só na capacidade resolutiva do... Não, porque eu falo em ponto que a gente hoje tem que instalar ponto para cobrança do Ministério Público do Trabalho. E tem que submeter, não tem que discutir. Submete. Mas agora, eu acho uma coisa inteligente. Me submeto, né? E agora, eles perguntaram na época dos médicos, tem ponto? Tem ponto, sim, senhor. Eu falei, tem ponto. Acho que é desinteligente, acho que devia ser produtividade. Mas, enfim, o Estado é isso, né? Você tem que submeter o Estado.
Bom, Luiz, são 8h47. Alguma queria pergunta final? Arnaldo, quer perguntar alguma coisa, Arnaldo? Há uma possibilidade de diálogo aí com o governo? Como é que isso está se encaminhando? Como é que vai ser a posição de vocês? O que vocês esperam? A minha opinião com relação a esse diálogo, que está se encaminhando para ocorrer hoje às 15 horas, lá no Ministério Público, ele só está acontecendo no Ministério Público porque não aconteceu nas mesas onde a gente estava esperando, que era na mesa do prefeito, do secretário de saúde. Então, infelizmente, vai ter que ter alguém mediando. E a gente queria que não tivesse de um mediador, a gente queria que tivesse nos hospitais, o município, discutindo e tentando encontrar uma solução para esse problema. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e a gente vai ter que ter um mediador, que será o Ministério Público, nessa reunião de 15 horas. Geraldo? A minha expectativa é que, finalmente, esse diálogo está se iniciando a partir de hoje, né? O que é indiscutível é que se o governo caminhar, a secretaria encaminhar para redução da oferta de serviços, na medida que os hospitais são de porta fechada, o desgaste vai ter que ser assumido. Você falou isso, né? Tem que se assumir a redução. Sim, Agora, não existe interesse de nenhum diretor de hospital de interromper serviço até por aquelas razões que a gente falou antes. E cria um descrédito. E tem também que você vai perder também federal também. Se deixa de perder, perde 2. Você depende totalmente da produção para você ter o seu recurso. Eu só queria, me permite, Marco, desculpa se a hora está avançado, Arnaldo, me permita. Uma última pergunta. Por que o sindicato dos médicos foi tão atuante na greve dos médicos, e louve-se o papel do sindicato dos médicos, está tão quieto agora? Porque a solidariedade do sindicato dos médicos, eu gosto muito do Zé Roberto, um guerreiro. Não, tenho muito respeito por ele mas também. O papel fundamental que o sindicato dos médicos quer é que os hospitais filantrópicos paguem aos médicos. Você não tem dúvida. Ele não... Ele até deu uma entrevista na Inter TV que ele reconhece que está atrasado, mas ele quer que os hospitais paguem os médicos. Acho que o pleito é diferente, né? O pleito agora é o patronal, é o hospital. O pleito, né? agora é institucional, né? É diferente. É um pleito institucional, com certeza. Bom, são... Aqui só porque o Antônio Cleito, que o nosso mandou sim. aqui. Rubro-negro de Osasco não é irracional, isso pode? Antunes, o rubro-negro de Osasco é tão irracional quanto o campista palmeirense. Abraço aí, Antônio. Tuneco, valeu. Boa. Por que você, Paulo, eu gostaria de dar 2 razões só para... Escreve aqui para gente, 2 razões para justificar dele ser palmeirense. Será que é porque ele morou em São Paulo? Não, ele falou que ele viu ele chegou a pegar o time do Ademir bom. E aí... Né? Eu também peguei. Eu te digo, Flamengo, meu pai é fluminense. E meu pai me dava, eu tinha uma almofadinha daquela de arquibancada, assinado pela máquina, para repórter, ia pro campo. Luiz Pai é uma pessoa sofisticada, né? Eu sou. Rapaz, você não sabe o orgulho que eu tenho de falar festa na favela. Tenho muito orgulho disso. Sim. Muito orgulho. Até pelo nascimento do termo favela, que nasce na Guerra de Canudos. Mas isso é uma outra história. Mas tenho muito orgulho disso. Muito orgulho. O Flamengo é a cara do povo brasileiro. Eu tenho muito orgulho disso. E engraçado, né, que o Corinthians não tem essa cara, apesar de tudo. O Flamengo o Corinthians tem a cara da Zona Leste. Exatamente, mas regional. Mas não é o povo brasileiro. O canal 100 do famoso Carlinhos Niemeyer, quando filmava o futebol, que mostrava aquele pessoal da Geraldiano. Os Geraldianos. Arquibaldos e Geraldianos. Foi um termo criado pelo Washington Rodrigues. Verdade. E Apolinho, meu querido Apolinho, grande abraço para Apolinho. Ele ouve de manhã a rádio. Ele ouve. A referência. Foi técnico do Flamengo também? Foi. Ele disse que foi a maior fria que ele entrou. É verdade. Depois que ele viu que ele não podia ser técnico. Metiu o pau em Romário, depois teve que sumir. Chegou para o Romário. Vamos zerar. Peixe, vamos zerar isso daqui. Bom, mas aquela imagem, eu sou tricolor, mas tem que reconhecer, aquela imagem
do povo brasileiro que, infelizmente, o Maracanã perdeu. Né? Infelizmente. Existe um movimento para recuperar, tá? Tentar pra retirar as recuperar. cadeiras. O Maracanã, vou dizer, o Maracanã morreu. O Maracanã subiu a fachada dele. Só ficou a fachada. Não, o Maracanã que a gente conheceu, que a gente aprendeu a amar futebol, quem foi ali. Eu me lembro, cara, Morreu ou evoluiu, Luiz? Cara, depende. A gente não poderia ter o jogo da Copa ali como ele era. Mas eu vou dizer a você, eu às vezes ia ali e ia pra geral, porque era você via o jogo, mas você andava vendo o jogo. Você seguia a bola. Era incrível. Você não ficava sentado com uma arquibancada. E era justamente pensado, acho que nesse ponto foram mais sábios que nós, quem construiu ali nos 1950 para a Copa, porque era para dar justamente acesso à população mais carente. Hoje está muito elitizado. Está muito elitizado. Eu acho isso uma coisa... Eu entendo que o futebol é negócio, cada vez mais, mas eu acho... Nesse ponto... Nosso time está cobrando 10 prata o ingresso. É o mais barato do Brasil. Ano que vem você vai ter que pagar, que senão... Você quer pagar 17 milhões e vai falar que é 24, que é a mesma coisa dos paulistas. Tricolor, Botafoguense, Vascaíno, vai ter que pagar para ver jogar, senão é time B. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ser Leonardo agora. Você não era nascido, em 1969, eu fui não era a final do campeonato, era a penúltima rodada. Eu fui ao Fla-Flu no Maracanã. Tinham 197 mil pessoas. 197 mil pessoas pagantes. Então você imagina que tinha muito mais. Brasil e Paraguai no último jogo da eliminatória de também, 70, eu também fui. Foi do mais de 200. Esse Fla-Flu, que o Fluminense ganhou de 3-2. Famoso a história da expulsão do goleiro do Flamengo. Aquele mito da final de 50 que teria aberto o portão no final, que tinha mais de 200 mil, né? Eu passei o jogo inteiro sentado entre um degrau e outro da arquibancada. Não dava nem para movimentar. Ainda bem que se fosse hoje eu não levantava. Eu ia ver uma maca para me tirar da posição. Eu ia ficar congelado, consolidado ali junto com o degrau. É um negócio impressionante. E todo mundo saía feliz, mesmo que se perdesse. Eu peguei a final ali de 89, Copa América, aquele golaço, Bebeto de voleio. Aquele jogo de 89 também da eliminatória, a fogueteira do Rojas, que simulou sim. o Costa Supercílio. Cara, aqueles jogos que você está falando, você ficava fechado e gente ficava entre um vão e outro. Mas onde eu estava, entre um vão e outro. E era um negócio assim, você sair para o banheiro, perdeu o Playboy. Você volta nunca mais. Agora, só para lembrar que o Whitson sancionou a volta da geral, tá? Não aos moldes antigos, mas um setor ali atrás de um dos gols do Maracanã vai virar um setor sem cadeiras para o retorno da geral, com acesso popular. Sendo que, para não perder o padrão FIFA, essas cadeiras podem voltar, seriam móveis para jogos internacionais. Então é uma solução. Boa solução. Uma boa solução. Foi assinado no intervalo do jogo, Luiz, no intervalo do jogo do Flamengo. A lei foi assinada, ele com a camisa do Flamengo, o Rodrigo Amorim, a foto é até interessante. Ele, o Rodrigo Amorim e a Zeidan Lula, né, que é a esposa do Kaká. A foto até é meio que histórica, né? Todos com a camisa do Flamengo, direita, ele assinou. Direita, esquerda, ele assinou. Eu não quero entrar nesse oba-oba, mas assim, o que eu quero dizer, eu falei pro Geraldo, o Flamengo realmente é a cara do Brasil. Eu gosto o Papa João Paulo II veio aqui, bandeira do Flamengo. A Madonna vai dar um show com a mesa do Flamengo. O Flamengo é meio tipo Corcovado, é meio tipo Cristo Redentor, né? O Flamengo é isso. Pro bem ou pro mal. E eu vou dizer uma coisa, a afetividade que tem um torcedor do Flamengo, também pro bem ou pro mal, é o que algo vai nos salvar enquanto o povo vai ser isso. Essa emoção genuína. É o que vai nos salvar. Se é que a gente tem um destino a cumprir enquanto aposto nisso, é isso, essa afetividade, né? Enfim. E com essa afetividade eu desejo a todos um belíssimo final de semana, né? Desfrutem. Geraldo, mais uma vez, um prazer enorme. Eu que agradeço, obrigado por nos receber. Eu agradeço a você pessoalmente por me atender, às vezes, em pedidos pessoais e sempre com muito carinho, muita atenção. Para o Kleber,
Glória, não conhecia, prazer de conhecer. Bom final de semana para todos, Arnaldo, Obrigado. Beto. Obrigado. E vamos seguindo com a programação da Folha FM até meio-dia. Amanhã Folha, o melhor da música para você. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito